Quanto mais coisa a gente fizer para tentar alterar um processo desse de desequilíbrio, para tentar reestabelecer o equilíbrio do corpo, é melhor. Mas hoje a minha visão é de que essas coisas que a gente tem que fazer dizem muito menos respeito a tomar alguma coisa de fora para dentro do que a fazer um movimento de dentro para fora. Assim. Seres de todos os reinos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Coemergência. Você pode estar que hoje a apresentação não esteja sendo feita pelo... Vamos tentar a gente mesmo apresentar. Vamos sem a mulher do Google, vamos lá. Seres de todos os gêneros, sejam bem-vindos a mais um episódio do Coemergência. Você pode estar estranhando que a apresentação hoje não esteja sendo feita pelo Daniel, imaginando que ele nos abandonou para vender esse banco de risada que ele criou, que ele foi contratado para ser zagueiro numa equipe de veteranos, alguma coisa assim. Mas não, a ausência dele na apresentação é por um ótimo motivo, que ele é o nosso entrevistado de hoje. Para quem não sabe, Daniel Cunha ele é jornalista, ele trabalhou nos últimos anos com conteúdo para a área de saúde e em 2017 ele se formou como professor do Cultivando Equilíbrio Emocional, que é esse mesmo programa sobre o qual a Isabela e a Natália falaram no nosso segundo episódio, que é sobre emoções. Inclusive, que eu recomendo muito que quem não ouviu, ouça. Depois que eu vi esse. Quem ouviu, ouça. Nem perde tempo esse aqui, não. Que... Ultimamente, Daniel tem explorado uma adaptação desse curso voltado para o tema da saúde. E é um pouco sobre isso que a gente falou nessa conversa também. Enfim, o Daniel faz um monte de coisa. O cara é jornalista... Aposentado. Zagueiro. Cansado. Documentarista. Fracassado. DJ. Frustrado. Rimador. Talentoso. Ele também é torneiro mecânico, engenheiro elétrico, designer de interiores e dentista. Não, ele escreveu isso pra eu ler aqui na abertura, mas é tudo mentira. Ele é mentiroso também, mas é um mentiroso do bem. E além do Daniel, na mesa hoje me acompanham o carioquinha do amor Marcos Teles, a bailarina dos ares Manuela Laranjeira, o feiticeiro das Alagoas Alisson Granja e o amigo da galera Guilherme Queda. Então espero que vocês gostem do programa e divirtam-se. Bom, estamos aqui 9h40 da noite... 9h46, horário que o nosso convidado costuma estar na cama, há 16 minutos. À tarde. Nosso tema geral é saúde de dentro para fora. Dani Boy, o que seria saúde de dentro para fora? Como que isso poderia ser comparado com outras formas de ver a saúde? Bom, esse é um termo que eu cunhei aí no ano de 99, mais ou menos, depois de uma... Era pra vocês rirem pra caralho, né? Tem que fazer as contas rápido, ver se era brincadeira, se era sério. Começamos muito mal, né? Eu não cunhei termo nenhum pra começar. Bom, eu vou puxar isso pra falar de mais um monte de coisa antes, porque pra falar de saúde de dentro pra fora, tem que falar por que esse tema de saúde me interessa. Boa. Uma pessoa assim tão jovem, cheia de disposição, começar a pensar em saúde, né? Então, puxando do começo. Tá. Esse tema, para mim, foi por muito tempo totalmente negligenciado, né? Eu tinha, como jornalista, inclusive, às vezes eu via algumas pessoas, enquanto eu fazia faculdade, falando sobre saúde, ou falando que queriam trabalhar com saúde, e aquilo para mim era uma aberração. Eu falava, como que saúde? A gente... que é isso? Tipo, saúde é uma coisa dada, muito natural, né? Por que a gente vai falar sobre isso? E aí... Bom, estava indo assim até que em algum momento da minha vida eu tive que olhar para isso e o tema da saúde virou uma questão, que é quando eu tinha uns 23 anos, de um dia para o outro eu acordei com metade do rosto dormente, aquilo muito esquisito, comecei a me sentir mal, e aí ao longo da semana eu fui começando a apresentar vários outros sintomas, assim, até que eu fiquei com o lado direito inteiro dormente, sem sensibilidade, e com uma confusão mental gigante, com visão dupla e falta de equilíbrio. Eu não conseguia ver TV, assim, tava tudo embaralhado.
uma situação muito esquisita, né? Aí eu comecei a ir nos médicos, tal, minha mãe, meus pais me acompanharam, foram me levando, comecei a ir nos médicos e a história é meio longa, mas depois de vários exames e vários testes, eu fui diagnosticado com esclerose múltipla, que é essa doença, é uma doença hoje considerada como autoimune, mas uma doença degenerativa, progressiva e com um potencial incapacitante, assim, que naquela época, que já faz quase uns 10 anos, era muito, quando a gente via os prognósticos, procurava na internet e dizia-se que em até 10 anos era muito provável que eu estaria numa cadeira de rodas, por exemplo. E aí esse tema entrou na vida, né? Então, saúde virou uma questão. Comecei a precisar olhar para isso. E assim que eu fui diagnosticado, comecei a fazer um tratamento, que era o tratamento convencional, ainda é muito utilizado hoje, um tratamento com um imunossupressor, que eram injeções que eu tomava semanais, que eram injeções bem agressivas. Eu tinha muitos efeitos colaterais logo que eu tomava. Eu ficava muito prostrado, muito mal de cama, assim, por uns 2 dias, mais ou menos. Eu tomava um dia de noite, aí eu dormia muito mal. Se eu dormia, assim, eu passava muito mal à noite, e aí no dia seguinte eu ficava zoado o dia inteiro para começar a melhorar no outro dia. E aí, com essa perspectiva de que eu teria que tomar esse remédio pro resto da vida também, aí eu fiquei mal, assim, eu fiquei deprimido. Aí comecei a tomar remédio para depressão por conta disso também. E era um remédio que eu pegava pelo SUS, pela farmácia de alto custo do SUS, um remédio que custava R$10.000 por mês, custa, Nossa né? Senhora. Então o SUS tem um esquema que fornece esse tipo de medicamento. Mas e além de tudo, de ser um tratamento que é muito agressivo a curto prazo, porque eu tenho os efeitos colaterais na hora, e a médio e longo prazo, porque tem várias complicações que podem acontecer por conta desse remédio, complicações renais, hepáticas, enfim. Além de tudo isso, é um tratamento muito pouco eficiente, assim, que a promessa na bula é de que ele vai reduzir as manifestações da doença em 30%. A doença, então, continua no seu ciclo normal em 70%. Então, é muito esforço, né, para uma coisa que parece que funciona pouco. Aí eu minha mãe descobriu, uma amiga mandou para ela esse tratamento com altas doses de vitamina D, que um neurologista aqui de São Paulo que faz, o Cícero Coimbra. Eu fui para consulta com ele, eu já tinha ido em um monte de médico, já não queria mais ir em nenhum, assim, já estava bem desenganado. Aí ele virou para mim e foi uma consulta muito longa, de umas 3 horas, que ele explicou todo o processo de como foi que ele partiu para esses experimentos com vitamina D, qual que é a origem desses estudos, apresentou vários estudos que estavam relacionando vitamina D e a exposição solar com a menor incidência de doença autoimune em regiões mais afastadas da linha do Equador. Quanto mais para cima, países nórdicos, assim, muitos casos de doença autoimune. Ele me contou tudo isso, me passou esse tratamento e falou, agora que você vai começar a fazer esse tratamento, em 6 meses o tratamento vai estar funcionando já no nível máximo que ele vai precisar, a vitamina D já vai estar lá em cima, e aí você vai esquecer que você teve essa doença, você nunca mais vai ter nada. Assim, ele me passou essa confiança, ele falou desse jeito. E aí eu tinha entrado deprimido lá, e ele falou que eu podia, que o remédio que eu estava tomando não faria diferença em relação à vitamina D, então é como se eu pudesse dispensar o remédio. Não pediu para eu fazer isso, mas ele me deu essa liberdade. E aí com essa possibilidade de largar o remédio, eu já saí de lá, a depressão acabou na saída, assim, dei tchau para ele e já saí na rua pulando. Falei, nossa, vou parar de tomar esse remédio. Aí comecei a fazer esse tratamento e eu já estava sem sintoma da doença, na realidade, porque é uma doença que se manifesta em surtos, né? Eu tive aquele primeiro surto, aquilo de ficar com todo bagunçado, lado direito parado, mas depois de um tempo que eu fui internado e tomei corticoide, que é o procedimento normal, eu zerei. E aí o risco da doença evoluir ou não é de isso acontecer, de repente eu ter um surto em qualquer momento, e aí eu posso ter sequelas ou não, e aí ela vai avançando em velocidades diferentes de pessoa para pessoa.
Aí eu tava sem sintoma, nessa época eu comecei o tratamento da vitamina D e aí comecei a fazer e seguir sem sintoma e tal, e comecei a me sentir bem, cada vez melhor. Ouvindo o médico também, o médico falava muito da questão de conflito da indústria farmacêutica, né, da questão desses remédios serem tão caros e de por que um tratamento como esse que estava funcionando para tanta gente sofreria tanta resistência por parte da indústria e dos médicos numa linha mais convencional, porque estava desafiando toda uma lógica. E aquilo fez muito sentido para mim, porque eu também tinha uma mente muito de teoria da conspiração, né? Isso era tudo que eu queria ouvir. Tudo que eu queria era participar de um movimento contra-hegemônico. E aí... E aquilo fez mais sentido para mim, aí eu entrei nisso de cabeça e estava me sentindo bem, e aí eu comecei a conhecer as outras pessoas que estavam fazendo tratamento, me empolguei para fazer um documentário sobre isso, para aproveitar que eu tinha me formado há pouco tempo e começar a divulgar esse tratamento, né? Eu falei, pô, está funcionando assim para tanta gente, tem que falar para todo mundo, para as pessoas não ficarem tomando esse negócio aí. E aí fiz um documentário, e aí comecei a conhecer mais gente, que com o documentário ele está disponível no YouTube, chama Vitamina D por uma outra terapia, e aí bastante gente viu, e aí vinha me falar comigo, e agradecer, e perguntar e tal, e aí foi também o documentário ajudou a impulsionar a criação de uma comunidade, assim, de gente em volta desse tratamento. Já tinham vários pacientes, mas era uma coisa um pouco escondida, aí como foi para o YouTube e começou a ficar mais popular, mais gente foi chegando. Não respondi em nada a pergunta que você me fez, né? E já gastei Na verdade, não lembro, assim, mas conversa. tá interessante. Mas assim começa esse meu interesse pela saúde, né? Uhum. E ele seguiu, porque depois que eu fiz esse documentário e essas coisas, eu continuei, como jornalista, eu comecei a trabalhar com isso. Então, comecei a trabalhar em veículos que trabalhavam com medicina alternativa, entrevistar médico e tal. Enfim, eu estava tomando vitamina D e parecia que esse era o tratamento. Eu olhava ao redor e via. Eu tinha essa clareza, assim, falava: não, esse é o tratamento que todo mundo devia fazer, esse é o tratamento que funciona para doença autoimune. E aos poucos, outras pessoas foram se aproximando, eu fui começando a desconfiar de algumas coisas também, vendo que tinha gente que não melhorava tanto quanto eu, quanto as outras, e começar a olhar ao redor outras pessoas que estavam fazendo outros tratamentos para esclerose múltipla que não incluíam em nada a vitamina D e que estavam melhorando também. E eu estava muito fixado nessa coisa de que esse tratamento o mecanismo principal é a vitamina D. Eu estava fixado porque, bom, os médicos com quem eu acreditava, a pesquisa deles é essa, é natural que eles estejam seguindo essa linha, mas eu achava que era só a vitamina D. E quando eu vi que parece que tinham outros fatores que influenciavam, não eram só as pessoas que tomam vitamina D que melhoram, e ainda assim tem pessoas que tomam vitamina D e não melhoram, aí eu comecei a desconfiar e investigar isso, assim, o que é que pode mexer mais nesse processo, que outros fatores podem promover a saúde ou não. E também, como eu comecei a olhar para isso e conversar com mais médicos e conhecer outras visões e outras perspectivas, uma coisa que pegou muito para mim, que foi me apresentada no meio desse caminho, é a influência dos meus pensamentos e das minhas emoções, por exemplo, no próprio desenvolvimento da doença. Eu comecei a ouvir de uns médicos e cientistas que rolava isso. E até então, para mim, isso nunca foi nenhuma questão. Não cheguei nem perto disso, assim. Se isso veio, passou batido, né? Mas aí eu comecei a prestar mais atenção, ouvi isso de umas pessoas que eu estava admirando e falei, caraca, isso aí parece que tem coisa aí. Aí comecei a olhar para mim, para minha história, assim. Comecei a olhar um pouco para trás. E aí fez todo sentido, assim. Estava fazendo terapia também na época, isso me ajudou a olhar para essas coisas. Mas e aí, olhando isso, ficou cada vez mais claro de que a maneira como eu pensava, da maneira como eu lidava com as minhas emoções, eu era muito de suprimir, assim, por um longo tempo. Eu tomei uma decisão de suprimir absolutamente tudo no fim da adolescência, no fim do colégio, que veio de uma experiência meio que de bullying, assim, de uns amigos. Eu gostava de fazer teatro
E aí, em algum momento, os outros meninos da minha sala falavam que começaram a tirar sarro de mim por causa do teatro, e me chamar de viadinho, essas coisas, e aquilo me incomodou muito, muito. E aí eu fui mudar de escola, e nessa mudança de escola eu tomei uma decisão, falei, não vou mais, isso não vai mais acontecer, assim. Agora eu vou virar outra pessoa, que ninguém vai mais me chamar de viadinho. Viadinho, não. Aí fiz essa mudança, assim, essa mudança socialmente ela funcionou de certa maneira. Eu cheguei no novo colégio, demorou um pouco, mas comecei a me incluir entre todo mundo entre as pessoas que eu queria me incluir lá. Mas ao mesmo tempo essa foi um nível de supressão que eu comecei nessa fase e levei por muitos anos assim, e que isso criou um ambiente muito tóxico assim interno. Hoje eu vejo isso acontecendo assim. Mentia muito, tipo, tava o tempo inteiro criando situações e tava o tempo inteiro, essa coisa da mentira é muito louco. Tava o tempo inteiro criando situações, e aí se eu tinha a intuição de que alguém ia descobrir minha mentira, aquilo me afetava, né? Eu ficava mal, e aí eu precisava dar um jeito de como controlar aquilo de outro jeito. Tinha criado um mundo absolutamente paralelo na minha mente, e sem conversar com ninguém sobre isso, né? Não tendo isso, eu não dividia com ninguém. E aí é isso. E aí quando eu olho, isso culminar num diagnóstico de uma doença autoimune, para mim faz muito sentido, assim. Eu nunca vou... Isso a gente não vai conseguir comprovar com nenhum exame, eu nunca vou conseguir bater o martelo de que isso me conduziu, me levou a ter uma doença, né? E não é nem a questão, porque isso faz parte da minha transformação. Então, isso foi bom, no fim das contas, né? Olhar para isso e ver que era possível mudar. Então... esse conceito, saúde de dentro para fora, nasce disso. Esse ambiente tóxico que foi criado dentro, eu olhar como uma possibilidade de transformar ele, de cultivar um outro tipo de ambiente interno, de outros pensamentos, outra forma de lidar com as emoções. E aí eu fui pesquisando sobre isso, assim, o que tem de disponível sobre isso e tentando praticar aí. Conta aí, Dani, então, uma dessas mentiras que você contou para as pessoas. Pra gente ter uma ideia, assim, do que estava acontecendo com a sua mente. O ponto que me pegou para eu começar a me fechar e tentar passar uma imagem de ser outra coisa era isso, de ser apontado como um viadinho, né? Na época. Ou alguém afeminado. Então, eu estava lutando contra aquilo de todos os jeitos. Mas... ao mesmo tempo eu era devagar assim com as meninas, né? Eu tinha um ritmo devagar ainda, eu não estava ficando com ninguém, e eu me sentia muito obrigado a fazer essas coisas enquanto estava todo mundo dizendo que estava fazendo na época, né? No primeiro colegial, tava todo mundo trepando pra caralho. Aí eu camuflava situações de que eu tinha ficado com alguém ou que eu tinha transado com alguém quando eu não tinha feito isso. E aí, porque enfim, eu achava que era muito importante que as pessoas tivessem esse tipo de visão. E aí eu fui fazendo isso desde muito cedo, mas isso foi me atrapalhando ao longo do caminho todo, porque aí na hora que eu ia fazer mesmo, eu ficava muito... Como eu tinha inventado uma história de que eu tinha feito isso muito por aí, e eu achava que era muito importante essa minha história, que todo mundo estava pensando na minha história, que todo mundo estava olhando para mim, e na real ninguém estava olhando para porra nenhuma, tá sempre cada um olhando para si. Mas naquela época eu achava isso, e aí as primeiras experiências que eu fui ter, eu ficava muito nervoso, assim, eu ficava em choque, assim, com as meninas, e aí eu passava mal, aí eu gozava muito rápido, eu broxava, todas essas histórias e aí eu tinha que inventar outra mentira em cima dessa pra, né, tipo, era terrível, assim, terrível. Só que isso se alongou por bastante tempo, então... Saí do colégio, na faculdade, ainda estava vivendo isso, assim, fingindo as coisas, então... e aí, quando rolavam esses assuntos dentro de mim, tipo, estavam falando de sexo perto de mim, eu ficava em choque também. O meu coração, se botasse a mão, ele tava pulando para fora, porque eu ficava só esperando. Se alguém vai me fazer uma pergunta, eu vou pirar aqui. O que eu vou falar? Aí foi isso. Mas eu aprendi a mentir bem, então. Esse foi uma vantagem só. Mas
era esse tipo de mentira. E é engraçado que a gente não... isso deve ser mais comum do que a gente imagina entre adolescentes, né? Porque ninguém sabe que o outro não tá só com medo adolescentes, também. eu acho. Acho que tem uma boa parte de pessoas fazendo isso. Aqui não é por nada não, mas aqui nessa roda aqui, eu diria que... Tô aqui! Não sobra um aqui. Né, eu acho que acontece Sim. isso, assim. Eu já vi isso acontecer entre adultos mesmo, né? Enfim, não acho que seja uma coisa exclusiva de adolescente. Eu acho que na adolescente isso é mais forte, né? Uhum. Assim, parece que a gente é mais inseguro, né? Então isso acontece mais. Uhum. É porque, por exemplo, isso vendo como exemplo, eu também já ouvi muitas pessoas falar, pô, mas isso é tão normal, todo mundo faz, né? Todo mundo já fez. E eu tô relacionando isso com o desenvolvimento de uma doença, que é uma coisa super pesada, né? Mas eu vejo isso como o nível que eu levei isso por muito tempo foi um nível muito patológico. Aquilo me afligia de um jeito que me fazia muito mal, assim. Eu lembro essa coisa do coração acelerado, de quantas vezes eu não ficava desesperado com uma situação que, tipo, tem 4 pessoas conversando aqui e eu tô desesperado, assim, tô passando mal. Então, eu vejo isso como sendo... Porque na sua experiência você sofreu, né? É, Isso foi um sofrimento. total. Né? Tem gente que um talvez grande sofrimento. não sinta... Mas também não acho que seja uma boa coisa ligar causa e efeito, ou se eu vou olhar para uma outra Ou pessoa que vincular, tem uma né? esclerose múltipla e falar, mas você passou por tal tipo de situação. Não, porque é muito subjetivo. A pessoa não vai ter... Ela não teve que passar por uma situação como a minha. Ela passou Sim. por alguma situação ou não também. Eu não posso garantir nada de ninguém, de que tipo de situação que a pessoa passou, quais são as causas que influenciaram aquilo. Não é uma causa só, são várias, né? E você acha que é por causa dessa subjetividade que, tipo, a ciência, a medicina não leva em conta a mente, assim? Ou você acha que tem alguma outra explicação? Eu acho que sim, né? Como a coisa é muito sutil Essa e coisa difícil de que você agarrar. falou antes, da mente, de como a gente percebe a doença e tudo. Por que a medicina não leva em conta isso, né? A medicina e a ciência em geral não levam em conta o que a gente não pode agarrar, o que a gente não pode olhar, o que a gente não pode medir. Então, como que vai medir isso que estava acontecendo comigo? A gente não tem como medir, né? Por isso que a medicina hoje é todo muito baseada nesses aspectos mais grosseiros. Assim, faz sentido procurar qual que é a substância que está faltando para você desenvolver tal doença. E a medicina mal leva em consideração que essa correlação entre substância pode ser que justamente o meu ambiente interno que criou a situação para substâncias, para haver uma alteração nas substâncias. É muito mais frequente que ela olhe e fale assim, bom, tá faltando o quê? Tá faltando isso, a gente repõe e é esse o ponto. Tudo que levou a faltar isso não é o caso, a gente não vai olhar. Mexe mais no... No grosseiro. E o pior é que... O grosseiro tá ali, né? Ele, é óbvio, ele aparece, mas ele não é a causa, né? Pois é, não é a não causa. vai resolver, na real, não vai resolver. Exatamente. Você mexe no grosseiro e não que não tenha que mexer e que não tenha que tomar alguma coisa, se está faltando, né? As substâncias estão em falta. Eu não tenho nada contra isso. Eu acho que é justo que a gente faça isso. Quanto mais coisa a gente fizer para tentar alterar um processo desse de desequilíbrio, para tentar reestabelecer o equilíbrio do corpo, é melhor. Mas hoje a minha visão é de que essas coisas que a gente tem que fazer dizem muito menos respeito a tomar alguma coisa de fora para dentro do que a fazer um movimento de dentro para fora, assim, algo que a gente precise fazer que não necessariamente seja tomar um remédio ou mesmo a alimentação na saúde hoje é uma coisa que está muito em voga, né? Como da importância da alimentação. E porque a gente se alimenta de muita merda. A gente está dentro de uma indústria, a gente está submetido a uma indústria alimentícia que é isso, a gente está comendo um monte de química o tempo inteiro, né? Então, a gente mexer na alimentação faz todo sentido a gente conseguir reduzir o quanto que a gente está colocando dessas coisas dentro da gente. A gente tentar equilibrar no sentido de ser mais natural e menos agressivo. Mas todas essas dietas, essas alimentações muito específicas que vão falar que você precisa exatamente disso ou exatamente daquilo,
ao longo desse tempo eu já me fixei em muitas delas, já testei um monte de coisa e nunca foi o que realmente eu nunca percebi uma mudança a ponto de acreditar nisso. Então, eu não acho que esse seja o caminho principal, assim. Uhum. O que você já tentou? Já tentei de dieta, de tirar glúten, de tirar leite, de tirar um monte de coisa, mas tentei alimentação viva, de germinar, de veganismo por um tempo, mas o veganismo é que na época eu só olhava como uma questão de saúde, né, e não uma questão mais ampla de acabar com o sofrimento animal e tal, mas Político. olhando desse aspecto, nem político, estava olhando só para esses aspectos da saúde, enquanto eu pesquisava, via muito documentário, e lia livro, e aí gente falando de vários tipos de alimentação diferente, outro que só toma suco de vegetais, e aí uma época eu comprei um negócio de suco, comecei a fazer só suco de vegetal. Eu passei por um monte de coisa, assim. É porque acho que isso com certeza altera, né? Porque o que a gente come é tudo, mas é ainda um aspecto grosseiro, né? Sim, Não sim. tá indo lá em não é algo outros- que a gente vai abrir mão ou falar que isso não existe, que não precisa, Não. mas é que não é suficiente só, assim. Eu acho que talvez até mais ligado pela nossa cultura, assim, do jeito que a gente vê a alimentação. Tirando essas partes de fazer dietas e buscar... porque isso é uma busca, né? A gente tem uma cultura de que a gente tem que trabalhar muito, não tem tempo, come correndo, come trabalhando. Então, assim, come o que é prático, rápido, fácil. E é muito isso, né? Se você não tá olhando para tentar se alimentar de um jeito saudável, acontece muito de você comer qualquer negócio. Porque você fala, não vai dar tempo, não vou ficar cozinhando, vou comprar o congelado, vou comprar o conservar, em conserva, total. né? Essa era a base da minha alimentação, era congelado. Na época que logo depois do diagnóstico, eu comecei a pesquisar sobre isso, assim, eu só comia congelado, comia muita merda. Então, mas é isso que isso vem da cultura, né? E o que total. a gente faz é que quando a gente tá vivendo nisso, a gente não vai estar bem, né? Não porque a gente tá comendo enlatado, mas porque a gente tá correndo, a gente não tá nem sentando, né? Acho que antes do comer mesmo, não é porque você tá comendo o negócio da lata, é porque você teve que comer o negócio que tá na lata, meio que... A maneira pela qual a gente lida com a depressão encaixa um pouco no que você está dizendo, né? E no que você está dizendo também, né, Manu? De como a gente vive e de como a gente pensa como unicamente um distúrbio que a gente tem que se algo assim, ajustar né? em algo, né? Que a gente não tá funcionando ali. Por exemplo, de como se a sociedade não tivesse contribuindo para esse processo de adoecimento, né? Total. Isso é triste, né? E tem uma visão que até hoje perdura de que depressão é falta de serotonina, né? Um problema nos neurotransmissores, que é isso, e aí por isso a gente vai para o remédio. Mas a gente não faz também a conexão do que existe uma correlação entre níveis de serotonina baixa e depressão, claro. Agora, é uma correlação, não é uma relação causal, e a gente está tratando sempre como algo causal, tipo, faltou serotonina, então o que você precisa é serotonina, não é nada ao seu redor, o jeito como você vive, as suas relações... não é isso que a gente tem que olhar. Claro que isso tem vários médicos hoje, psiquiatras e psicólogos que estão considerando isso também e olhando para isso, mas como cultura ainda é muito comum que a gente olhe como sendo um problema químico, né? Um problema biológico. E isso é terrível, porque é como se a gente é refém, então eu não tenho saída, né? Se eu tenho um problema químico... Eu já tive conversas numa psicóloga e ela me falou que eu tinha um problema de depressão. Eu tinha depressão endógena, que é uma depressão como que... é inerente ao meu organismo, assim, eu não tenho... É o jeito que o meu organismo funciona, eu vou conviver com isso para o resto da vida. E aí, o que eu tenho que fazer a respeito disso? Mas se eu acredito nisso, que eu tenho um problema desse tamanho, depressão endógena, fudeu, velho, eu não tenho... Aí toda vez que eu começar a me sentir um pouquinho mal, eu vou olhar e falar, putz, olha quem veio de novo, a depressão endógena, e eu não vou olhar para os aspectos da minha vida, para que outras coisas podem estar produzindo isso. Então, eu acho que isso é triste, assim, que a gente precisava transformar, porque
É muito comum que a gente... E as pessoas saem desses estados, né? Quando a gente fala de depressão, parece que é uma coisa sólida, fixa, que vai durar para sempre, mas não é. A gente passa períodos, assim, e depois melhora, e depois de um tempo você nem lembra que teve, e aí depois você tem alguma coisa de novo, e a gente... Somos humanos, frágeis, né? A gente não tem muito controle sobre esses processos. Porque como se a gente... Se é dessa forma, né? De que vem e vai... E a gente, às vezes, fica meio que no desespero quando a coisa aparece. Pensar, talvez, que tudo bem se a coisa vier, né? Algo assim. Que a gente pode lidar. E que quando a gente pensa a coisa vier, é como se a depressão tivesse vindo. Mas a depressão é só um nome que a gente está dando para alguma coisa que eu sinto no meu corpo que eu experiencio diretamente, né? Que qualquer palavra que eu der não é já. É tristeza. Não é a palavra tristeza. Eu sinto alguma coisa no meu corpo, né? Eu sinto o meu peito apertando, eu sinto alguma coisa. Eu vou sentindo algumas coisas e vou me sentindo mais para baixo, mas quanto mais a gente conseguir entrar em contato com a experiência direta, em vez de classificar aquilo e rotular como a depressão, é muito mais fácil da gente sair, né? Porque pode ser que eu sinta isso num dia de manhã e de noite eu já não tenha mais. Se ela vier de manhã e eu falar, olha quem voltou, a depressão. É muito mais fácil, eu que vou chamar ela toda vez. Aí eu vou... Você vai falar, não, hoje eu tô com depressão. Pois é. Aí você vai lembrar toda hora que tá com depressão. Ou melhora um inteiro. pouquinho aí falo, não, mas eu tô em depressão. Não posso mesmo. ainda não chegou a hora. Aí Você não vai confiar Pois é. que outra experiência está surgindo, né? E aí é sempre depressão. Mas isso, para mim, eu tô olhando para isso, é muito recente, assim, porque eu tenho uma coisa de ficar investigando, quase hipocondríaco, assim, depois do diagnóstico da doença, de sempre que sentir algum sintoma, ficar olhando para do que será que é, como será que eu resolvo isso, começou a sentir alguma coisa algum mal-estar, alguma coisa no meu corpo que eu não gostaria de estar sentindo, eu ficar tentando procurar soluções para isso, o que será que é? Será que é falta de algum nutriente? Será que enfim, qualquer coisa, e aí ficar tentando procurar caminhos para me livrar disso. E mais recentemente é de deixar que essas coisas venham e passem, assim. Então, nesse sentido da influência de como os nossos padrões habituais de resposta a situações de ou a gente foge logo e reprime, ou a gente fantasia demais e exagera, ou a gente tem visões pré-concebidas que nos são dadas, do tipo, então você está diagnosticado agora e você vai viver com isso. Como que você vê que isso ampliou ainda mais o seu sofrimento para além da doença, assim, para além de saber que você de ter recebido o diagnóstico ou dos sintomas em si? Como que você acha que isso fez com que o sofrimento no momento fosse maior do que você estava experienciando? E como que hoje você vê que poderia ter sido menor se você tivesse olhado com o olhar que você tem hoje? Geralmente é uma visão muito congelada que eu tinha, né, de tudo, do que eu era. Primeiro já é uma visão congelada da doença, que isso, culturalmente, a doença é vista como algo, como se fosse uma coisa única, né, esclerose múltipla, um bloco ali, esclerose múltipla, e é igual para todo mundo que tem esclerose múltipla. Igual assim, é relatado de que tem diferenças de um para outro, mas na hora que isso é apresentado para as pessoas ou um médico, assim, é um bloco, você está dentro daquele conceito. E junto com esse bloco você traz experiências relacionadas a ele. Então, a doença ela evolui de uma determinada maneira, as pessoas costumam chegar nesse ponto, e quando acontece isso, elas vão piorar, e quando acontece isso, elas vão precisar de um determinado tipo de ajuda. Então, tem essa visão congelada sobre a doença e vai congelando todas as visões de futuro também, de como que a gente tinha medo, né? De como seriam os meus próximos anos e de como seria dali 20, 30 anos. Mas essa visão, isso é interessante porque isso foi se transformando muito ao longo do caminho, né? Então, já só a possibilidade de acessar outras perspectivas e outras visões sobre a própria doença, como, por exemplo, esse médico da vitamina D me introduziu, já me tirou bastante daquela bolha inicial de ser muito refém do diagnóstico, né?
porque ele mesmo virou para mim e falou, não, você vai esquecer que teve. É como se ele me apresentou como se fosse uma cura, né? E então isso já me tirou dessa bolha de cara. Mas ainda assim não sai tudo, né? E isso continua comigo. Então é isso. Cada vez que eu sentia uma coisa nova no corpo, eu já me voltava aquele fantasma e eu tinha que fazer alguma coisa a respeito. Eu não estava fazendo coisas o suficiente. Eu tinha que procurar uma outra saída, uma outra alternativa. Os sintomas em si, como você falou, aparecem num surto e aí você por outros momentos não vai estar com aquilo em si, mas vai estar com os fantasmas que vão, que vão fazer sofrer. Na verdade, não é o surto em si, a doença em si. Então, não, é bem esse ponto. É um sofrimento secundário, assim. É como se, às vezes, a doença não tem nada indicando que a doença está lá, mas a gente está sofrendo só com o fantasma ou a possibilidade. Esses dias, ontem eu estava... depois do curso da USP, uma mulher veio conversar comigo e ela estava falando que ela tem uma doença autoimune e ela está sem sintomas há um tempo, mas ela sofre muito com a possibilidade. Ela tem uma filha pequena e a possibilidade de piorar e não poder cuidar da filha pequena. Então, cada coisa que aparece nova, que ela sente alguma coisinha, já vem o monstro da doença e do diagnóstico e do futuro e de como aquilo vai ser. E, na real, isso é uma das piores coisas, né? Porque isso é o que eu fico grato por ter me livrado de uns tempos para cá. Porque se eu consigo não olhar para isso, por exemplo, eu vou botar aqui um número que eu estou inventando, óbvio, porque a gente não vai conseguir medir. Mas nos últimos 3 anos eu meio que liberei essa visão de ficar esperando ou achando que qualquer coisa tem a ver com a doença, ou medo da doença piorar, ou medos relacionados a isso. Então, eu pude viver nesses 3 anos com um nível de liberdade que é inimaginável se eu tivesse me considerando uma pessoa doente, assim. Isso não faz mais parte do meu imaginário, não estou pensando nisso. E aí é isso, aí eu volto a ser livre, eu sou um humano, eu posso fazer qualquer coisa, eu não tenho limitações, eu não preciso ficar me limitando e me posicionando a partir de um diagnóstico, a partir dessa identidade, né? É engraçado isso vir como medo, né? Então, quando as pessoas estão bem, elas têm medo. Em vez de elas pensarem, não, agora eu tô bem, porque algo pode acontecer a qualquer momento, e aí eu vou aproveitar esse momento que eu tô bem e contemplar isso dessa forma, de que a qualquer momento eu posso ficar mal, então, nossa, agora eu tô bem, isso é muito bom. Não, é o contrário, né? Se tá bem, você já tá com medo de que alguma coisa... Isso é muito louco, né? Não deveria funcionar dessa forma. É muito louco. Contemplar que a coisa pode vir e o surto pode chegar, devia te dar um alívio de não tá tendo surto, né? Não um medo. A gente não olha para isso, né? Pro quanto que o nosso corpo é frágil, que, tipo, adoecer não é só uma possibilidade, adoecer é o nosso destino, a gente vai adoecer, assim, em algum momento. A gente vai adoecer em alguns momentos durante a vida, mas, na melhor das hipóteses, se a gente morrer de velhice, a gente vai adoecer de novo antes de morrer, né? A gente não olha para isso como... a gente vai morrer só, tipo, a gente vai morrer. Doente ou não, atropelado, velho, né? Então, a gente não olha para isso. E aí, quando essa possibilidade se aproxima, parece alguma coisa muito especial, né? A gente está numa condição muito especial e aí fica muito autocentrado, olhando muito para si, achando que a gente tem o maior problema do mundo. E aí é só olhar ao redor e ver que não é isso, né? Que todo mundo vai morrer e que esse é um destino muito comum. Muito comum. Tinha uma matéria hoje falando que, se não me engano, 70% dos brasileiros acham vão tabu... morrer. 70% dos brasileiros vão morrer nos próximos 100 anos. Acham tabu falar de morte, evitam falar de morte. 70? Caraca, é muita coisa, Nossa, né? tá Eu acho mal, que né? se tivesse uma contemplação... Porque a gente contempla essas coisas só quando elas chegam perto, né? Ou de nós ou de quem tá perto. Aí se alguém morre, você fala, caraca, as pessoas morrem, né? Ai, aí te faz pensar em muitas coisas quando uma pessoa que tá perto fica doente ou morre. E a gente só pensa nessas coisas em alguns momentos e aí a gente logo muda também, porque a gente não gosta de ficar pensando muito nisso, né? Então a gente pensa ali, aí deu tempo, tá bom, já contemplei isso, tá bom. A gente já muda de assunto interno, assim, né?
E aliviar E- tanto sofrimento, né? Não, sim, porque você consegue ver desse jeito, né? De quando você tá bem, você acha aquilo o máximo, né? Uau, tô bem, isso é muito legal, né? O que eu posso fazer agora? Posso fazer tudo. Tem duas frases que eu ouvi num curso de um médico antroposófico que ele fechou um encontro falando pra gente pensar nessas duas frases. A primeira era: a doença é uma biografia condensada, que está se referindo justamente ao fato da doença ter causas, assim, tipo, a doença diz algo sobre a minha biografia, né? Eu ter manifestado uma doença não é que ela veio e veio uma entidade que se apossou de mim, eu dei azar. Ela tá ligada à minha história, assim. Pode ter aspectos genéticos, pode ter 1000 aspectos de vários lugares, mas tá ligada à minha história. Então tem coisas que estão que vão se mostrar a partir daí. E as duas frases são do Rudolf Steiner, né? Uma doença é uma biografia condensada, e depois ele falou: pensem nessa outra frase: a vida é uma doença prolongada. E aí a gente pensar nessa frase é um pouco isso, né? Tipo, a gente já tem uma doença gravíssima, terminal. Então, imagina só uma situação. Imagina que uma pessoa que tem uma doença terminal, assim, ela tá fadada, ela vai morrer. E aí, 8 horas por dia, essa pessoa fica imobilizada. Ela não se mexe, ela respira, mas nada acontece. Ela perdeu 8 horas do dia, ela perdeu. E aí, essa pessoa ainda todo dia ela tem que ingerir umas coisas, ela tem que comer umas coisas, ela precisa, assim, senão ela vai morrer. Ela precisa toda hora estar comendo alguma coisa, e depois ela vai excretar essas coisas. Todo dia ela vai ter que soltar isso. E aí tem umas coisas que crescem no corpo dessa pessoa, tem unha, assim, tem umas coisas que vão crescendo, uns pelos em cima da cabeça. E aí essa pessoa precisa respirar todos os dias, porque se ela parar de respirar, ela morre. Então, imagine, essa é uma doença que Só todo mundo tem. Coisa horrível, tem, cara. Pelo amor de Deus, cara. Então, Tem que ter um negócio desse, cara. é muito louco, porque isso está ligado ao referencial que a gente usa. Assim, o deficiente, um deficiente físico, ele só é deficiente em comparação com outra pessoa, né? Ele não é um deficiente. Ele tem uma condição, ele está numa situação ali. Mas para a gente chamar ele de deficiente é porque a gente está comparando com alguém que a gente está chamando de normal. E isso com a doença, com todas as doenças, é a mesma coisa. E o sofrimento dessas doenças está ligado ao referencial que a gente usa. Então, o sofrimento não está ali. Não está ali por si só. Tem um monte de gente que tem... você vai ver pessoas em situações aparentemente semelhantes, que uma está miseravelmente sofrendo e outra está bem, assim, está super bem. E aí... E pessoas muito bem, saudáveis, sofrendo um monte, né? Então, Isso não é realmente... Então é um pouco isso, assim, olhar para isso ajuda a apontar para que é possível estar livre, independente do condicionamento, assim, de que é possível ser feliz. Bom, acho que um ponto interessante disso é reconhecer que não é uma negação da experiência de sofrimento, da doença, ou do que pode vir de sintoma mesmo no corpo ou na mente, que a gente não está falando que é só isso, ter pensamento positivo, então, em relação à doença e pronto. Aí quer dizer que você vai estar curado e não vai mais sofrer. Não é isso. É reconhecer que, mesmo sofrendo, mesmo com sintomas, dá para ter uma liberdade no meio disso. Sim. Reconhecendo que o sofrimento é isso, é uma coisa natural e que vai vir em certos momentos, mas que, dependendo da forma como a gente olhar, esse mesmo sofrimento, seja de dor no corpo, seja de aprisionamento em algum medo, alguma insegurança, dá para ficar bem no meio disso. Então não é uma negação. É só uma outra forma de enxergar o sofrimento. Total. Tem um aspecto mais grosseiro e um aspecto mais sutil, que é esse de como que a gente vai olhar, de como que a gente consegue posicionar a nossa mente em relação àquilo que está acontecendo. A gente não vai negar a doença e a gente não vai deixar de fazer as coisas, os processos causais para mexer com aquilo. A gente vai fazer. E óbvio que a gente vai fazer porque a gente quer melhorar também, a gente quer se sentir melhor. Jamais ia falar que não, né? Tudo que eu tenho feito ao longo desses últimos anos também é olhar para esses aspectos causais. E todo mundo que vem conversar, procurar pedir ajuda, é óbvio, tem esse caminho que a gente tem que fazer, de
de a gente procurar as alternativas que tem. E aí, dentro das possibilidades que a gente tem na minha visão, que seja o menos intervencionista e que seja o menos agressivo para o nosso organismo que for possível, o caminho que a gente encontrar. Mas a gente vai ter que fazer essas coisas e são dois processos paralelos, assim. Uma coisa só, a minha visão é que uma coisa só não dá conta. Só o processo causal, ele é pouco, porque ele é limitado. Você pode melhorar aqui, mas aí se você piorar, você vai se atrapalhar de novo e vai sofrer muito de novo. Então, se a gente conseguir fazer as duas coisas em paralelo, assim, ao mesmo tempo que estiver fazendo o tratamento que for, se a gente conseguir encontrar uma maneira de olhar para aquilo de um jeito diferente, vai ser melhor, assim. E é onde eu tenho batido. Foi um momento para mim chave de que eu era meio que um divulgador oficial da vitamina D e as pessoas sempre vinham para mim e falavam: você viu que falaram da vitamina D? E como se eu, para me posicionar como defensor da vitamina D em algum lugar. Mas a partir de algum momento eu comecei a puxar muito mais o papo para isso, assim. Falei: gente, tá bom, mas se a gente tomar quanto de vitamina D a gente for tomar, não basta, assim. A gente precisa olhar para outras coisas, a gente precisa ampliar, assim. E porque nesse ponto também, só fazendo essa conexão do grosseiro com esses aspectos mais internos, é isso, talvez, independente do procedimento que você esteja fazendo, os medos vão se manter, a insegurança vai se manter, esses fantasmas que estão, pode ser que não se liberem. Então pode ser que para você te dê uma tranquilizada naquele momento fazer o procedimento de vitamina D, mas para outras pessoas esses mesmos movimentos internos, assim, de fechamento ou de falta de sensação de liberdade, de falta de visão de futuro, isso pode se manter. Então é muito mais interessante olhar para esses momentos como chances de trabalhar coisas que vão ser úteis para outros eixos da vida, porque com certeza, eu imagino que na sua experiência, trabalhar o que surgiu pela doença foi super útil para outros eixos, muito mais do que a doença em si, do que trabalhar ali só para resolver a doença em si. Sim, então, como lidar com medo, como lidar com insegurança, como lidar com incerteza em relação ao que vai surgir. Isso que você falou é muito ponto, Gui, de ser uma oportunidade, assim, né? De olhar para a dor, porque é uma puta chance, né? Tipo, a maioria das pessoas não tem essa chance de parar, de, tipo, acontece alguma coisa na vida que gira muito e fala: caralho, aconteceu alguma coisa importante, assim, uma oportunidade de eu olhar e começar a investigar isso mais profundamente. E a gente tem que aproveitar isso, né? Porque se a gente só tentar resolver muito rápido e consertar, aquilo não serviu como essa oportunidade, né? E aí é isso que você está falando. E aí muito do que é o que a gente está conversando aqui no podcast vai continuar conversando, que é aí trabalhar com as nossas aflições mentais, com as nossas emoções, a gente começar a investigar cada uma dessas coisas que nos aflige e nos faz sofrer e tentar entender se a gente precisa mesmo desse sofrimento, se a gente vai se render a isso ou se a gente consegue ter um olhar mais profundo, assim, da gente e eventualmente a gente almejar liberar esse tipo de sensação que a gente já ouviu num programa aí que é possível e é o que a gente está tentando fazer. Um pouco na linha do que vocês estavam comentando, você e o Gui, você e a Manu ontem estavam falando de como a saúde não é necessariamente um referencial de felicidade. Então, o que seria um referencial melhor de felicidade? Diferente do que o Gustavo já falou no episódio anterior. Essa coisa da saúde é muito louco. Por algum tempo, as pessoas que eu mais admirei, assim, nessa busca por saúde eram as pessoas que se apresentavam como sendo o doutor saúde, a pessoa que fazia, que tinha todos os melhores hábitos e melhores estratégias e a melhor alimentação. E aí eu ficava olhando para isso e falava: putz, eu preciso seguir isso. Nossa, essa estratégia aqui, esse negócio aqui. E aí replicava e tentava fazer. E aí, em algum tempo, precisa se dar conta disso, né? Que isso é um referencial muito frágil, porque uma hora esse cara vai perder a saúde. O doutor saúde, ele vai ficar doente e ele vai morrer. E na hora que ele ficar doente, a gente estava conversando, né? Ele vai sofrer muito mais, porque ele se identificou de um jeito com essa posição de doutor saúde, que na hora que a saúde dele fraquejar e ele vê que não era aquilo, nossa, o cara vai... Pronto, acabou o mundo, né?
Então, uma fragilidade, né? então aí a tua pergunta, se não é isso, é o quê, né? Esses referenciais de felicidade. Olhando dessa perspectiva de saúde de dentro para fora, de que tem uma transformação a ser feita internamente para a gente, que inclusive vai influenciar a nossa saúde, né? Que a gente está falando de um bem-estar mental, de uma saúde mental, mas a gente está falando de que a gente não consegue separar, né? Isso vai influenciar tudo, mas uma das coisas que eu tenho experimentado e que é um palpite assim de que eu acho que é uma das melhores coisas que a gente pode fazer por nós mesmos, se a gente está querendo começar esse tipo de transformação, é começar a praticar, por exemplo, no caso da bondade amorosa, é a gente poder desejar, a gente pode escolher uma pessoa, por exemplo, e desejar que aquela pessoa seja feliz e que ela encontre as causas da felicidade, dessa felicidade genuína que a gente tá falando aqui. Então, e isso aparentemente também pode parecer um pouco estranho e tal, mas tem um poder assim gigantesco de transformar, né? De transformar a nossa mente. Por exemplo, se a gente pensa numa pessoa que a gente está numa situação um pouco complicada e gostaria de pacificar essa situação, muitas vezes a gente já nem olha desse jeito, né? Querendo pacificar essa situação. A gente está em uma situação complicada com alguém e essa pessoa... só de pensar nessa pessoa, às vezes a gente sente meio sendo espetado, assim, como se fosse um boneco de voodoo, né? Tipo, pensar nessa pessoa já causa um arrepio e ver essa pessoa é complicado, é difícil. E às vezes a gente acha que a única solução seria uma solução causal de, tipo, resolver a situação com a pessoa, ou que nem tem solução, tipo, eu nunca vou conseguir resolver essa situação com uma pessoa. Quando esse tipo de prática, por exemplo, a prática de bondade amorosa vai começar a surgir a possibilidade de mexer nessa relação por dentro, né? Sem que a gente precise mexer muita coisa fora. E é muito louco. Às vezes essa prática eu já ouvi ela antes de começar a praticar e ouvi os professores falando, eu já ouvi ela em um outro contexto, como se eu pensar em uma pessoa que eu quero que ela seja feliz e encontre as causas da felicidade, fosse mexer em alguma coisa na vida dela e ela fosse começar a se comportar de um jeito diferente, que é um jeito bem enganado de olhar isso, porque aí seria um jeito totalmente místico, esotérico, estranho, que não é o que acontece, assim, uma coisa meio pensamento mágico, né? E que ainda aposta em manipular as circunstâncias de novo, Total, né? que é o que a gente está falando que não faria. Uma prática que é muito útil, que é uma prática ensinada aqui também pelo Lama Padma Santen, que é um professor aqui do SEB, que o centro que eu frequento, meu professor. E aí ele ensina essa prática de Metta Bhavana, que vai ajudar a gente a fazer essa transformação por dentro. E nessa prática, o que a gente pode fazer é a gente escolher uma pessoa e com essa pessoa em mente, a gente desejar que essa pessoa supere o sofrimento, supere as causas do sofrimento, que ela seja feliz, que ela possa cultivar as causas da felicidade, que ela possa superar todos os seus obstáculos, que ela desenvolva a capacidade de ajudar os outros e que ela se alegre fazendo isso também. Então, são coisas que a gente pode desejar para as pessoas e é isso. Internamente, a gente começa a mexer a nossa relação com a pessoa. A gente reconhecendo que essa pessoa também quer ser feliz, independente das dificuldades que a gente tem com ela, a gente começa a pacificar essa relação dentro da gente e, eventualmente, a gente vai ver as coisas mudando do lado de fora também. Porque na próxima vez que a gente encontrar com essa pessoa, a gente vai com outra predisposição, a gente já vai com outro olhar, a gente vai... E a gente vai fazendo isso com todas as pessoas ao redor, todo mundo que a gente tem dificuldade. Então, esse é um jeito, assim, da gente começar a mexer de dentro para fora, porque as nossas relações são um grande ponto de aflição, assim, e essa questão da aflição, a gente não relaciona com saúde, com doença, mas está muito relacionado, porque quando a gente tem uma aflição, se alguém ativa raiva para a gente frequentemente,
toda hora que a gente está em algum tipo de situação ou numa configuração, a gente tem raiva e aquela raiva volta, e a gente fica desenhando cenários na nossa mente de como que a gente vai discutir com aquela pessoa, como vai brigar, como vai resolver, e tá o tempo inteiro cultivando aquilo dentro da gente. É aquilo que eu falei antes, de cultivar um ambiente tóxico, assim, e esse ambiente eventualmente pode se tornar uma doença também. Isso é descrito em várias tradições médicas, e várias dessas tradições orientais da medicina tibetana, medicina ayurveda, você vai ouvir falar disso em todas elas, né? Então, um dos caminhos da gente começar a mexer dentro, por exemplo, tá ligado a isso, as nossas relações, a cultivar relações melhores, e a prática de Metabhavana é uma prática essencial para isso, assim, que vai funcionar muito bem. Ô Dani, você falou dessa prática como uma forma de você pacificar as relações com as pessoas ao nosso redor, né? Mas aí me vem assim, e com relação a nós mesmos, como a gente pode trazer essas práticas para mudar a nossa relação com a gente, e como isso pode afetar nessa questão da saúde? Porque aí me vem aquele teu relato da questão da mentira, e me parece que aí havia um rigor muito grande consigo mesmo, né? Uma autocrítica muito grande para caber no julgamento dos outros e tal. Me parece que aí faltava muita autocompaixão. Queria que você comentasse isso aí. Eu acho que sim, assim, com certeza faltava autocompaixão, e essa prática de Metabhavana aqui a gente pode muito bem fazer pra gente, e deve fazer pra gente, assim como várias práticas, tem práticas específicas para cada uma das qualidades incomensuráveis também, que a gente vai poder fazer pra gente, que é recomendado que a gente faça pra gente, que antes inclusive da gente desejar que o outro seja feliz, é bom que a gente deseje que a gente seja feliz, de que a gente enxergue essa possibilidade, né? E tem várias práticas de autocompaixão. É que só as práticas de autocompaixão não são o meu caminho, assim, eu não estou muito familiarizado com elas e eu não conheço tanto. Mas eu sei que tem, por exemplo, a Christine Neff, que tem um trabalho muito legal nessa área, e tem várias pessoas no Brasil, mesmo em São Paulo, que são professores de programas de autocompaixão e podem oferecer práticas ligadas a isso, que é uma coisa da gente começar como você falou, de reduzir essa dureza e essa rigidez consigo mesmo, né? A gente começar a reconhecer de que a gente se atrapalha também, a gente é como qualquer outro ser humano, a gente não tem... E se atrapalhar faz parte do processo, a gente não precisa ter esse julgamento em cima da gente, ou culpa, né? Esses sentimentos de culpa que são tão comuns. Mas, para mim, na verdade, esse ponto de reduzir a rigidez veio muito mais de um desejo de sabedoria, assim, de lucidez, de conseguir olhar para o mundo e para as coisas de um jeito mais cru, sem pôr tanto os meus pensamentos enganados sobre a realidade, que é o que eu vinha fazendo, né? Tipo, eu falei para vocês que eu construí um mundo na minha cabeça, assim, e aquele cenário das mentiras todo estava dentro desse mundo que eu criei, muito particular. Então, isso é o máximo do engano, assim. Eu estava vendo a realidade de uma forma totalmente distorcida. E a partir do ponto que a gente vai se propondo a olhar a realidade de uma forma mais lúcida, e aí as ferramentas que eu tenho usado nesse caminho estão principalmente ligadas à meditação, a práticas de atenção, e a outras práticas ligadas ao budismo também, mas a partir do momento que a gente começa a enxergar de um jeito mais lúcido, é como se natural que a autocompaixão surja também, de olhar para essa pessoa, para esse ser que estava fazendo essas coisas todas nessa época, e que estava mentindo para todos os lados, e que eu poderia olhar com um olhar de julgamento e falar, porra, olha o que eu fiz, olha o tanto de cagada que eu fiz, mas na real eu só olho, meio que um olhar de autocompaixão mesmo, de falar, putz, era o que eu sabia fazer, eu achava que era a melhor estratégia, eu não tinha nenhuma boa referência, eu não estava conversando com ninguém, eu estava fazendo aquilo que eu achava que era o que ia me fazer feliz, né? E aí não foi naquela época, assim, mas no fim das contas foi também, porque agora eu sinto como isso tendo sido ultrapassado, assim, tendo sido liberado. Então,
eu acho que essa aspiração de olhar a realidade, de ter mais lucidez, assim, essa é uma aspiração que eu acho que a lucidez está totalmente ligada à saúde também, assim, muito difícil de a gente ser lúcido, assim, da gente conseguir olhar o mundo como ele realmente é, sem colocar tanto as nossas imposições mentais da gente. Isso não está ligado à doença, sabe? Isso está ligado à saúde. A Manu tá meio dodói ultimamente. Eu ouvi a Manu falando disso, eu queria que ela falasse de verdade. novo também. Contar um pouco como você tem lidado, assim, Manu, de você... Eu te perguntei, né? Porque você teve um diagnóstico meio recente de uma doença autoimune, mas eu percebi que você não agarrou no diagnóstico, né? Como muitas pessoas costumam fazer, de isso meio que se fundir a identidade. E aí queria entender como que você... Essa coisa foi um processo, né? E aí, durante esse processo todo, eu já estava sofrendo com as coisas que esse diagnóstico me trouxe, mas eu não estava associando ele ao diagnóstico. Então, parece que eu só continuei. Eu tava assim, putz, tô com dor de barriga, tá ruim, tô vomitando, tô com isso aqui. E aí, assim, pra mim, eu só continuei com isso. Eu não entendi assim, agora eu tenho isso daqui. Não, eu já tava tendo isso daqui, agora eu só continuei tendo, mais ou menos isso. E aí, nesse processo, eu fui conhecendo o meu próprio corpo. Eu já acho que eu já tinha um bom conhecimento do meu corpo. Assim, eu gosto dessa ligação com o corpo, mas eu comecei a perceber a relação da comida com o que eu estava sentindo. Então, eu percebi que quando eu comia algumas coisas não era bom. E aí, eu comecei a prestar mais atenção ainda em todas essas coisas, né? Isso foi bem legal. E aí, eu acho que talvez o que me ajude a lembrar que eu tô autocentrada porque eu tô doente. E aí, eu acho que quando a gente fica doente, a gente entra nessa coisa do autocentramento mais ainda. E eu tô nisso, não posso, né, dizer que não. Mas aí o que me ajuda a ver isso... não sei se eu posso dizer que eu olho para isso com sabedoria, porque eu sinto ainda, né? Eu sinto os incômodos, eu fico, às vezes, focada nisso. Aí, tô sentindo, não vou poder comer, não vou poder fazer. Mas eu consigo perceber algumas coisas. E uma delas é que eu não posso comer pizza, mas eu posso comer tantas outras coisas, né? E eu tenho condições isso me ajuda muito. Quando eu penso, nossa, eu tô triste porque eu não posso comer pão de queijo, e aí eu penso que tem gente que não tem dinheiro, não tem condições, não tem acesso nem à água. Aí eu falo assim, eu tô viajando, tô sendo ridícula, né? Acho que quando você amplia, isso facilita muito, assim, de você lidar de um jeito mais simples, de falar, tá, tipo, isso não é tão importante, o que eu tô falando? Que parece que você dá uma importância muito a mais, assim, né? Muito... A gente super vê algumas situações e não é bem isso, né? Quando a gente sente uma dor, é uma ótima oportunidade de prática, porque além de você conseguir se conhecer melhor e conseguir perceber coisas em você, isso te automaticamente gera compaixão quando você olha para outras pessoas. Você pensar que as outras pessoas... Quantas pessoas estão sentindo aquela dor que você está sentindo, né? Não só dor física, mas emocional, e enfim. E aí, aí a hora que dói, você fala, nossa, quantas pessoas estão sentindo essa dor? Que ninguém mais possa sentir essa dor. E aí brota o desejo de que ninguém mais sinta aquela dor, porque você está sentindo. Você fala, tanta gente tá sentindo, não quero mais que ninguém sinta. Chega. O que eu faço agora? Para parar, né? É como se fosse um antídoto, assim, então, pro autocentramento, assim. Eu acho que é ampliar e lembrar de pensar que você não tá não tem só você ali sentindo, né, a dor. Eu acho que o que mais atrapalha é esse apego que a gente tem a nós, né? Que surge, e acho que isso que faz a gente sofrer tanto quando a gente pensa que tá doente, né? Até mais do que quando a gente perde o emprego, assim, ou quando a gente tem um problema e não é, e tava famoso e para de ser, ou sei lá. Eu acho que esse apego a nós, né? Esse ego
é o mais difícil de descolar. E é muito, muito difícil mesmo, né? Mas só de poder contemplar que isso existe e há uma possibilidade de um afastamento, mínimo que seja, que acontece quando você lembra de outras pessoas, né? Que existem outras pessoas ali. Um pouco na linha desse raciocínio, é claro que, por exemplo, a dor, a gente não vai ter como impedir que os outros sintam a dor física, né? Mas a gente tem toda essa dimensão da qual vocês estavam falando, que é um sofrimento adicional que a gente coloca e que é liberável, né? Que seria uma noção mais ampla de cura, né? Que obviamente não envolve, enfim, nós estamos presos. Acho que esse sofrimento, inicialmente, ele já ajuda a reconhecer a condição humana em que a gente está, que é complicada, né? Que tem todos esses fatores e que a gente tenta viver como se não tivesse. Mas o que seria, então, essa forma um pouco mais sábia, um pouco mais lúcida de cura? Eu queria citar essa frase, assim, um trecho do livro do Poder de uma Pergunta Aberta, da Elizabeth Matz-Nagel. Que mestrona incrível, né? O Marcos gosta dela. Eu Eu tenho um pezinho atrás, mas... Mas vou citar, o que eu achei no Google. Mas ela fala sobre isso e que, no fim das contas, é uma distinção um pouco entre esses conceitos de cure and healing, do inglês, que aqui a gente trata os dois do mesmo A jeito. distinção entre cura e cura, né? Entre cura e cura. Curando. Pois é. Tem essa diferença, assim, entre cura e cura. E aí a gente vai... Eu queria ler esse trechinho, então. Ela fala assim: eu não sei você, mas eu geralmente me pego esperando por um estado perfeito de equilíbrio físico. Quando vai acontecer? Quando chegará o dia em que eu me sentirei perfeitamente bem? Mas, na verdade, o corpo não é algo consertável. Como Sua Santidade Dalai Lama disse, a felicidade física é apenas um equilíbrio ocasional dos elementos no corpo, não uma harmonia profunda. Entenda o que é temporário pelo que verdadeiramente é. O corpo é, na realidade, um organismo dinâmico e imprevisível que depende de partes, depende de elementos, depende de tudo que existe no universo, como um koan em si mesmo. Entender isso leva à cura. E aqui a cura é o healing. Esse entendimento nos desafia a participar ativamente do desenrolar do nosso mistério pessoal, ao invés de aguardar por um resultado final. Como podemos acomodar as mudanças no nosso corpo para ajudá-lo a mover-se na direção do bem-estar? Nós podemos até relaxar com a sensação de sentir um pouco de dor. Ela é realmente sólida como pensamos? Talvez nós não tenhamos de voltar à maneira como as coisas eram anteriormente. Talvez as coisas possam passar a ser diferentes agora. O ponto é que a cura não significa que as coisas vão funcionar do jeito que gostaríamos que fosse. Não é uma promessa da cura para a velhice, a doença e a morte. Ela não nos promete uma vida livre da dor, mas nos promete sim um bem-estar fundamental, um bem-estar que pode ser encontrado dentro de nós. Uma pergunta que eu teria, por exemplo, é por que isso não é uma má notícia exatamente? Por que isso não é uma fala? Porque e não a gente é, tá né? livre, né? Isso é a nossa liberdade, assim, frente às coisas que vão surgir, eu acho. A gente sente uma liberdade. A gente, tipo, quando a gente se depara com uma situação de ai, tô doente, ai, tá doendo, ai, tá ruim aqui, aí você fala, tá, mas é assim. E aí você dá um alívio, você fala assim, tá bom, tudo bem, porque isso é assim mesmo, né? Você não tem que consertar alguma coisa e ser outra coisa. Não, tá aí, tipo, surge uma... entendo isso, assim. Não, é bem isso. É que quando o Marcos pergunta por que não é uma má notícia, acho que a pergunta é o contrário, né? Por que é uma boa notícia? Porque a má notícia é que a gente está enxergando de um jeito muito míope o tempo todo, né? Como se a gente está procurando a cura para essas coisas, a cura para a velhice, a cura das doenças todas, e achando que isso é possível. E já faz tanto tempo e a gente não tá aceitando olhar para a realidade como ela se apresenta, assim, né? A gente está sempre fixado nessa coisa de que a gente precisa resolver sempre, precisa curar. Essa dor precisa passar. E que se ela não passar é um fracasso nosso, né? A gente está indo pelo caminho errado. Então,
é uma ótima notícia nesse sentido. A gente vai acomodar essas mudanças que acontecem no nosso corpo, no nosso organismo. Esse estado perfeito de equilíbrio físico não vai chegar e muitas vezes a gente está esperando isso, né? Eu me pego, hoje em dia, um pouco menos, mas eu me pegava muito nesse lugar de ficar procurando quando que eu vou me sentir realmente bem, quando que eu vou estabilizar isso. E dá um alívio agora, né? Dá um Total- alívio. é, Você então. fala, "Oh, não precisa, Pois é. né? É assim, vai. Essa é a boa notícia, assim, não vai chegar para você, não vai chegar para ninguém. Relaxa e vai do jeito que tá. E vai ter um dia que vai ser muito bom e vai ter um dia que vai ser muito ruim. E tá tudo bem nos dois. E tá tudo bem. Eu acho só um ponto interessante de reforçar nisso é que realmente a gente internalizar isso e contemplar isso, de que o sofrimento ele não vai estar na coisa em si, mas no tanto de fixação que a gente tem para que as coisas não aconteçam do jeito que venham a acontecer. Então, isso, no sentido da doença, é isso. A gente talvez vai sofrer diretamente proporcional ao tanto que a gente não queria estar naquela posição. Então, se a gente não contemplou que esses elementos que ela trouxe no texto, de que já o corpo é esse movimento contínuo, é fluido, a gente não consegue nunca parar. E porque a gente tem essa ideia, né, de tipo, então teve um momento estático que estava tudo bem, aí de repente aconteceu alguma coisa que ficou tudo mal e aí alguma coisa mudou. Só que na verdade nunca teve esse primeiro momento em que as coisas estavam 100% ajeitadas e é que aí 100% desajustadas. Não tem esses dois momentos. Foi sempre um movimento contínuo, que aí como esse segundo momento que as coisas estão desajustadas não é tão familiar, acontecem coisas que a gente não esperaria que acontecessem e tal, aí a gente sofre, porque quebra esse nosso padrão habitual de como as coisas deveriam ser. Então acho que a gente realmente isso para doença, mas para outros aspectos também, de que a gente realmente perceber que o sofrimento está não no que acontece, mas na nossa fixação, a expectativa de que não aconteça de tal ou qual jeito. Nossa, Gui, mestrão. Mas é isso, a vida é filme, né? Não é foto. Do jeito que a gente pensa como o passado era aquele momento que estava estático. E a gente, geralmente, se a gente reconhecer que a gente está se transformando ao longo do caminho, que as coisas estão mudando o tempo inteiro, a gente não tem porquê, na hora que a coisa piorar, a gente achar que vai ficar assim também. Que é justamente a armadilha é sempre essa. A gente, na hora que piora, a gente já tem certeza que vai ficar assim. E aí o sofrimento vem todo daí. E aí é bom que a gente se lembre de que as coisas vão continuar a se transformar. E a gente pode influenciar esse processo também. A gente pode ajudar causalmente ou tentar mexer nisso. É um pouco do que a gente vai fazer. Se a gente ficar doente, a gente vai procurar as formas de mexer nisso, fora e dentro, e vai mexer, e as coisas vão se transformar. Então, é uma boa notícia de novo. Não, Dani, então, acho outro ponto importante que você pode trazer é como que foi, na sua experiência, a importância das relações, assim, tanto no sentido de ver outras pessoas que estavam passando por isso, pela mesma experiência que você teve, e até como que depois isso foi no sentido de você perceber que o seu processo estava ajudando as outras pessoas a seguir de um jeito mais tranquilo do que pode ter sido para você. Como que foi a importância de relações nesse momento, desde quando veio o diagnóstico e aí depois desse processo todo que você compartilhou? Isso é um ponto crucial para mim também, de como, a partir, por exemplo, desse momento que eu fiz o documentário e várias pessoas começaram a se aproximar, isso dá uma energia muito grande, né? E está muito ligado ao que a gente estava falando de felicidade genuína, dessa ideia do que a gente tem para oferecer. Então, oferecer, que é uma coisa que eu não dependia de nada que vinha de fora, é só desse movimento de oferecer, dá uma energia tão grande que para mim é como se isso estivesse fazendo parte do tratamento também. No fim das contas, como essa energia é saúde, assim, essa energia é uma energia, uma disposição que no fim das contas está ligada à saúde, a esse processo. Então, isso me ajudou muito e eu percebo isso acontecendo com todo mundo que se conecta a uma rede, né? Com redes de pacientes, pessoas que estão procurando se ajudar. Essa coisa da vitamina D, hoje em dia, tem um grupo com... Eu vou falar o número errado e as pessoas vão ficar bravas comigo, mas sei lá, 50 mil pessoas, eu estou chutando por baixo,
que estão participando num grupo no Facebook de pessoas que estão fazendo esse tratamento ou interessadas, e as pessoas trocam informação e se ajudam. E muita gente nesse movimento de oferecer, aí vira uma coisa mais importante para elas, assim, elas vira uma prioridade, elas fazem isso com o coração aberto, elas gostam de fazer e de oferecer, porque é bom. Você oferecer alguma coisa que você vê que foi útil para alguém, alguém agradecer, e aí você, sempre que alguém precisar, você estender a mão. Então, isso está muito ligado a esse processo, e é muito comum que, nesses casos de doença, a gente ouça que a rede, a conexão social é como é para ser parte do tratamento mesmo. É importante que as pessoas façam isso. Então, e para mim foi fundamental, e continua sendo, assim, de poder, sempre que alguém vem conversar, para mim é isso, minha energia vem daí, então é o que mais faz sentido, né? Não faria sentido nenhum alguém te procurar e você ficar meio assim, não quero, não, porque é isso, tipo, é daí que vem. Então, é uma recomendação, inclusive, para as pessoas que estão com algum problema de saúde, que descobrem alguma coisa, que elas se conectem com outras pessoas e procurem juntos. E daí vem várias coisas. Vem a possibilidade de ajudar, mas muitas vezes você vai se conectar no sentido de perguntar, de querer ajuda, procurar ajuda e procurar saber, mas e como uma pessoa fez, como foi que a outra fez tal coisa e melhorou, a outra fez tal coisa e melhorou. Tudo isso faz parte do tratamento, assim. É bom que a gente tenha recursos e ferramentas e possibilidades, porque é isso que a gente vai testar. Se funcionou para uma, para duas pessoas, pode funcionar para a gente também, e a gente vai avançando desse jeito. Então, rede é fundamental, assim, é fundamental em qualquer lugar, e nesses casos é tão importante quanto, e é inclusive parte do tratamento. Então, essa é a recomendação, assim, que as pessoas possam procurar as outras, se conectar, serem felizes. Nos vemos na próxima semana, sem permanência permitida. Você não é o apresentador, não. São 11h30, gente. Não que a gente precise seguir assim. Vamos encerrar na edição com essa fala dele. Fica um silêncio até aqui. São 11h30. Agora nós vamos para aquela parte do programa que amadureceu muito rápido. Começou com o nome de Pergunta Maluca, num tom meio de falha de cobertura. E rapidamente cresceu para essa questão super interessante, que é o que você aprendeu. Danny Boy, você nesse processo de receber um diagnóstico e ter que refletir sobre isso e repensar suas experiências de vida a partir dessa nova perspectiva, o que você aprendeu e o que você tem a dividir sobre isso? Eu acho que a gente devia ouvir mais as pessoas, os pacientes que estão vivendo esses processos, né? E, claro, muitas vezes a gente vai estar passando por isso com uma mente bem confusa, sem qualquer clareza, e aí talvez a gente não tenha muito a oferecer em termos desses insights, mas muitas vezes não. E a verdade é que são esses relatos de quem está vivendo isso na pele que mais vão ajudar as pessoas. E menos essas descrições técnicas ou discursivas sobre os processos biológicos no corpo, o que está acontecendo assim. Essas coisas não foi o que me ajudaram. E eu vejo outras pessoas passando por isso que também não tem bons resultados só olhando para isso. E aí eu realmente me interessei por esse processo de adoecimento, assim, tanto da perspectiva da medicina, pesquisando, procurando e buscando conversar com os médicos que estão estudando isso. Esse foi o foco do meu trabalho como jornalista nos últimos anos. Mas, por outro lado, eu também descobri esse caminho de familiarização com o mundo interno, que é o que me trouxe essa perspectiva nova e bem animadora sobre tudo que eu vinha vivendo até aquele momento. E é animadora porque eu descobri que eu não estava fadado a viver daquela maneira, eu descobri que era possível me transformar. E até vi vários médicos tateando essa questão da influência da mente sobre o corpo, mas tudo ainda muito superficial, muito pouco objetivo, sem método, sabe? E aí eu encontrei isso nas tradições contemplativas, na meditação e em especial nas práticas budistas. E aprender a observar a minha mente me trouxe essa descoberta, se eu estava com a mente fedendo, né? Eu tinha acumulado muitos anos de pensamentos negativos, obsessivos,
uma mente muito competitiva, sempre vendo os outros ao redor como ameaças para o meu bem-estar, assim, vendo inimigos por todos os lados, até nos meus amigos. E aí eu mentia para poder me proteger e eu nem sei bem do que. Mas aí em algum momento eu tive contato com esses ensinamentos e eu pude começar a questionar essas minhas certezas, as minhas teorias, né, sobre a vida e todo esse ambiente tóxico que eu estava cultivando dentro de mim. E aí eu descobri que eu não era meus pensamentos, que eu não era essas identidades que eu fingia que era, ou que eu pensava que era. Descobri que eu não era refém das minhas emoções também. E aí, por meio dessas práticas, também descobri que era possível começar a mexer nisso tudo. E é aí que eu me encontro, assim, começando a mexer nisso tudo, né? Eu acabei de começar, tô descobrindo, tateando tudo isso, mas eu acredito que isso está relacionado ao meu estado de saúde atual também, de eu estar me sentindo melhor. Porque eu vejo que aquela mente que estava me envenenando aos poucos, ela não é mais a mesma mente, sabe? Ela já está mudando. Claro, ela continua cheia de aflições. Esse é um trabalho que provavelmente vai levar a vida inteira, mas eu tenho muita confiança de que essa mente que me acompanha hoje não é mais aquela mente que me adoecia. E aí o que eu quero fazer é transformar essa mente numa mente que cura. Então é isso, gente. Muito obrigada. Vamos entrar em recesso nesse final de ano e voltamos em janeiro, se a impermanência permitir. Beijinhos, sejam felizes.